Esquenta Enem. Oferecimento. Uninasal e Enem. Aprendizado para você ir além. Faça a escolha certa. Faça Anglo. Oi, gente! Hoje o professor Misael, da equipe Anglo de Português, vai fazer um resumão sobre os principais movimentos literários. Anota tudo, hein? Olá, galerinha! Eu sou o professor Misael Batista e estou aqui para trazer as dicas de literatura. Vamos focar o nosso olhar literário e o nosso olhar de leitura em que vai envolver aí a interpretação e compreensão de texto. Perceber a importância da literatura com esse papel de dissecar qualquer texto, iniciando a partir, inclusive, do enunciado, da prova, até os textos literários que vêm na sua carpintaria repletos de subjetividade, de poética, e até de metalinguística. Esse olhar envolve uma visão mais aguçada, mais apurada da literatura. Então, vamos iniciar agora trazendo o foco principal e o nosso olhar, que é a Semana de Arte Moderna. Exatamente. O que tem a Semana de Arte Moderna? Tudo. Inclusive, predominantemente teremos questões voltadas na história e no seu papel literário, muito importante, porque ele vai sofrer mudanças e ele vai influenciar o futuro e será também dialogar, aliás, ele vai dialogar com o passado aí, principalmente com o romantismo, o parnasianismo, que é o inimigo principal exatamente disso. Então, muito importante prestar atenção na Semana de Arte Moderna. O que foi a Semana de Arte Moderna? Ou seja, estamos completando aí 2022, 100 anos da Semana de Arte Moderna. Ou seja, 100 anos antes foi a independência do Brasil, 1822. Depois, ou seja, a independência do Brasil. Depois nós tivemos a independência cultural, envolvendo esse grupo de burgueses ali na política do café com leite, em 1922. Os chamados anos doides, o pós-Primeira Guerra Mundial, com todos os problemas políticos, com todos os problemas econômicos e com as mudanças que eles propunham, sofrendo influências, inclusive, das vanguardas europeias. Aí, direcionados aí pela industrialização, pelas revoluções industriais aí, em que trouxeram muita coisa nova. E, apesar de ser 1922, nós tivemos aí uma proposta que veio de 1912, com aquelas pessoas que foram estudar fora do Brasil, como Mário de Andrade, Anita Malfatti. Então, e o suíço, o Brecher, todos que vieram para cá e trouxeram as suas propostas de mudança, do cubismo, do surrealismo, do expressionismo, todas aquelas mudanças propostas, inclusive com uma certa rebeldia do futurismo e do dadaísmo. Lembrar que essa proposta, na Semana de Arte Moderna, ocorre em 3 dias. É interessante, A Semana de Arte Moderna, ela ocorre em 3 dias. Não foi uma semana. Entre 13 a 18 de fevereiro. E aí, a proposta era chocar o público. Isso ocorreu exatamente no Teatro Municipal. Olha o que é o Teatro Municipal, o gigante. Lá só entravam burgueses. Mas como entrar ali? Teria que ser um movimento da própria burguesia. Um movimento que foi pelo próprio governo de São Paulo na política café com leite. Eles faziam parte. Lembra muito o nosso Cazuza. O Cazuza é burguês. E ele fez um movimento anti-burguês. Era exatamente isso, de modo que ele disse: eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. E isso vai mostrar, ou seja, a burguesia pede. E essa foi a proposta que eles fizeram nos 3 dias, inclusive sendo vaiados. Tivemos o primeiro dia com Graça Aranha, o segundo dia trabalhando com a poesia, batendo de frente exatamente com a poesia parnasiana, que era a grande inimiga. Lembrando mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje na política, aquela visão nacionalista, Quem pensa que briga
somente na política atual se engana. Então, a briga era tão grande que tinha os fakes da época, né, dizendo que Olavo Bilac comia as fezes naquela época. Então, para mostrar o quanto eles abominavam o outro. Né? Então, nós vamos observar muito cuidado, porque essa influência da Semana de Arte Moderna, que traz uma força muito grande da poesia, e combatia a poesia, depois nós temos o trabalho narrativo, mas vamos iniciar chamando a atenção para o lírico. Muito cuidado quando for interpretar o trabalho lírico, o trabalho poético, porque é muito figurado. Nós vamos observar isso agora, inclusive do romantismo, porque a pergunta do modernismo começa ali. Quem são os brasileiros? Quem somos nós? Então, se começa com Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, que era uma visão idealizada dos românticos. E essa visão vai ser complementada depois, quem somos nós? Daqui a pouco nós vamos falar de como se termina essa pergunta. E ali nós tivemos os poetas, né? Gonçalves Dias, trazendo o seu nacionalismo muito forte, o fanista, né? Ou seja, a pátria acima de tudo, né? Já era algo extremamente antigo, né? E trazia todo esse fanismo brasileiro, essa brasilidade, em busca de uma pergunta. Só que estavam muito voltados para as visões europeias. Inclusive, a Semana de Arte Moderna, ele é inspirado na Europa. Todavia, eles criam ojeriza e trazem somente o que é importante. Nós vamos observar isso, esse poema agora, na terceira geração do romantismo, em que já havia uma contestação. Essa contestação tem que perceber num olhar, inclusive, que vai aparecer muito no agitador cultural, que é Oswald de Andrade, trazendo aquela visão do poeta do inferno. Ou seja, o Boca do Inferno, que dizia o que pensava na época, né, que era lá do Barroco. Vamos lembrar aqui o Boca do Inferno, Gregório de Matos, o baiano, ao Nordeste muito presente aí. E depois nós trouxemos também o baiano, Castro Alves, a contestação contra a escravidão no Brasil, em que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravatura. E vamos assistir agora Vozes da África. Era um sonho dantesco, o tombadilho, em sua luzerna se avermelhar o brilho, em sangue a se banhar. O tinir dos ferros, o estalar do açoite, uma legião de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Senhor Deus dos desgraçados, que dizes vós, Senhor Deus? Se é loucura ou se é verdade, tanto horror perante os céus! Vocês observaram aí, em Vozes da África, o cuidado que tem que se ter exatamente para analisar, para dissecar um poema. Muito cuidado com os vocábulos, muito cuidado porque no verso ele não termina a versificação, ele não termina, não é uma prosa que se dá continuidade. Isso faz com que o aluno se atrapalhe. Então, presta muita atenção na proposta, na temática do poema. No caso aqui, ele estava contestando contra a questão, era uma questão social, sofrendo inclusive uma influência do Victor Hugo, aquele francês dos Miseráveis, né? Que contestava, né? Era um poeta, aliás, era um escritor que influenciava na questão da solidariedade, das questões sociais. Vamos agora trazer isso para a Semana de Arte Moderna, né? E aí, já que a gente interpretou o poema, vamos trazer agora o parnasianismo. Tem que se perceber que os poetas, eles trabalham muito com sonetos, por exemplo. Esse soneto que vem do Petrarca, né, lá antes da Renascença, e abrindo a questão dos clássicos, o Petrarca trouxe o soneto, que ainda hoje se trabalha. Aquela forma de poema fixo, de 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos ali, né? E que os parnasianos absorveram isso na sua forma clássica. O que era o parnasianismo? Era um movimento que se chama o realismo na poesia, em que a diferença é que eles não trabalhavam a questão temática. Era simplesmente trabalhar o poema.
passavam um dia escrevendo, como se fossem beneditinos, no seu claustro, na sua forma, aliás, trazendo a mitologia e a deusa forma, nas suas rimas métricas, rimas ricas, inclusive. É isso que nós vamos observar agora, nesse poema dos representantes do parnasianismo, que foi Olavo Bilac, falando, inclusive, da língua portuguesa. O que é a língua portuguesa? Ele vai dizer que é a última flor do lácio inculta e bela. Lembrar, o que é a flor do lácio? A língua portuguesa, ela veio da Península Ibérica, lembrando, né? Onde as outras línguas se originaram, a italiana, a espanhola, e o lácio era a região de onde veio a língua portuguesa. Por isso que ela é a última flor do lácio, inculta e bela. És a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura, a bruta mina entre os cascalhos vela. Você percebe que sepultura e vela é uma rima rica, porque sepultura aí é um substantivo, vela é um verbo. Para você ter uma ideia, numa música atual que a gente escuta, não tem mais essa preocupação, porque as rimas são muito pobres. Geralmente se rima mão com anão, com coração, e é mais fácil. Ele se preocupava muito com isso, né? Amo-te assim desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela e o arrolo da saudade e da ternura. Você percebe aí todo o afeto com a língua pátria, com a língua mãe, né? O seu nacionalismo terno sobre a língua. Amo o teu vício, a Grécia, o teu aroma, de virgens selvas e oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma. Observe a forma de amar essa virgem, como se fosse uma mulher, como se ama uma mulher. Virgem, essa terra virgem, né? A brasilidade ali ainda dessa terra brasilis. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi, meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio se ventura e o amor se embrilha. Observa-se aí no poema que ele externa uma visão muito ligada à própria língua portuguesa. É uma visão tradicional, conservadora, voltada para aquele nacionalismo em que, né, enquanto o modernista vai contestar a língua portuguesa, exatamente por ter vindo de Portugal, pela ojeriza que sente a Portugal, né, por ter tirado a língua tupi, ele a exalta, né, toda essa visão lusitana, essa influência ibérica trazida pelos brancos e pelos portugueses. Ok? Então, nós vamos observar aí o poema, vocês viram, língua portuguesa, que tem muito de diálogo, de intertextualidade com os poetas, né? Então vamos continuar aqui lembrando que foi a Semana de Arte Moderna, mais uma vez trazendo. E vamos bater de frente com essa forma tradicional, conservadora. Inclusive eles vão dizer que na noite foi lido um poema de Manuel Bandeira que se chamava Os Sapos. O que são os sapos? Oi, oi, oi. Uma única forma de cantar. Uma única forma repetitiva de se ouvir, no caso, escrever. Ou seja, muito chato. Martelava muito para eles. Essa forma conservadora, vamos quebrar com tudo isso, inclusive com a própria língua portuguesa. Vamos trabalhar com o anti-academicismo. Vamos trazer o que os portugueses fizeram conosco. Ou seja, tiraram a nossa língua oficial tupi e impuseram, inclusive, vamos lembrar aqui, através de José de Anchieta, com o seu teatro, né? Lembrar que o teatro aparece bastante. E ele vai trazer aquela influência do Gil Vicente para impor a língua portuguesa e, inclusive, a questão religiosa. Ou seja, tudo que estava ligado ao indígena era uma forma demoníaca. Ou seja, tudo que estava ligado a Portugal, ao catolicismo, era uma forma santa, sagrada. E é isso que José da Anchieta faz, exatamente trabalhando com o teatro. Ou seja, que força tem o teatro para mudar a nossa forma, né? E através dos poemas, em que ele faz esse aqui. É por isso que o tema é a muita brasilidade, ou seja, eles vão sofrer uma influência europeia, mas vão trazer a brasilidade, como nós estamos vendo aqui, em Pátria Amada. Aí o Alceu Valença trazendo na contemporaneidade. O que eles queriam? Vamos colocar novamente na mão do índio os botões da informática. Vamos trazer a modernidade, vamos trazer essa antropofagia
que era o movimento antropofágico da época da Semana de Arte Moderna? Trazer a informática de fora para dentro do Brasil, né? Ou seja, como a lei seca, o que deu certo lá fora do Brasil, trazer para agora. É como se vamos pegar a Copa do Mundo que vem aí, é como se nós nos perguntássemos assim, é importante trazer um técnico português para dirigir a seleção brasileira? Então, para eles era possível, porque deu certo, né? Foi algo que deu certo em alguns times de futebol e eles podem trazer aqui a forma, né? Porque na nossa brasilidade nós somos um pouco fora das regras. Então, talvez o português os europeus colocassem essa disciplina, né? Mas a gente vai admitir que vai trazer na forma antropofágica, que era a antropofagia, os índios que devoravam o outro para adquirir a sua força, a sua coragem. Era o que a antropofagia fazia. E que veio influenciar no futuro, por exemplo, o tropicalismo, quando Caetano Veloso colocou a guitarra, né? Então, aqui a gente já tem aí, nós tivemos o Pátria Amada Brasil, vamos colocar na mão do índio. Vamos trazer aí agora a intertextualidade de Caetano com o próprio Bilac, a língua. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Qual é o contexto do roçar aí? De trazer a língua portuguesa mesmo, gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódia, ou seja, de muitos sons, como o Brasil, com os dialetos, né? O nordestino falando de uma forma, o carioca falando de outra. Então, e uma profissão de paródias que curtem e furtem cores como camaleões. Ou seja, camaleão é algo, né? Então, nós vamos perceber que Flor do Laço Sambódromo, Luz América Latim em Pó, o que é o que pode esta língua? Essa mistura, né? Que vai trazer agora toda a brasilidade através da capoeira, através vai trazer o que é da etnia brasileira, do indígena que foi tirado, dos rituais indígenas, do canto, do som. Inclusive, alguns poemas são trabalhados com o som, né? Da batida, do ritual indígena, dos capoeiras, do cotidiano, das cores verde e amarelo, mexendo com o que é nosso. E que a gente traz aqui exatamente um pernambucano, mais uma vez nordestino, porque aparecendo, em que ele vai dizer assim, vamos quebrar com todas as regras, vamos à rebeldia, vamos contra todo o academicismo, vamos falar o coloquial, o promode, vamos falar o comé, o mió, o que o brasileiro fala na sua coloquialidade, né? Por isso que a gente quer arrebentar com tudo. Eu quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados. O que o bêbado, o louco e o Cláudio Shakespeare têm a ver um com o outro? O que eles têm em comum? Ou seja, transgredir. O louco transgride, o bêbado não se importa com nada. E os loucos também. Eles querem isso, quebrar com os versos livres, quebrar com a métrica, com a rima dos parnasianos, porque eles bateram de frente. E eles queriam exatamente, não quero saber de lirismo, que não é libertação. Se libertar de tudo que é de Portugal, essa ojeriza que se começa, inclusive no próprio romantismo, mas que vai parar na França, após a Revolução Francesa. Então é isso aí que sintetiza a visão da Semana de Arte Moderna e que parte exatamente aí, tá? Vamos perceber agora, para a gente concluir, né? Para a gente concluir, exatamente, a letra Macunaíma. O que Macunaíma é? Macunaíma é a pergunta que a gente tem em relação aqui, que vocês estão vendo, o Macunaíma, isso que ok? Exatamente isso que vocês estão vendo, que sintetiza aquela pergunta que foi feita. Quem é o brasileiro? É uma mistura. O brasileiro não tem caráter. Está aqui, ó, que vocês estão vendo aí. Vamos embora, eu aqui volto mais não. Vou morar no infinito e virar constelação. Macunaíma somos todos nós que misturamos tudo. O folclore, quando ele criou Macunaíma, ele criou uma proposta exatamente de misturar os Brasis. Inclusive, ele veio aqui para João Pessoa e morou, na sua pesquisa, e morou na Torre. O Mário de Andrade. Ele que era músico e folclorista. Então, a história começa exatamente como começou Iracema, só que agora ele não é bonito, idealizado. Ele nasce preto, retinto, só fala com 5 anos, e quando ele era muito queridinho, né, gosta muito de brincar. A pergunta que a gente faz é o seguinte: entre indígena, negros e brancos, o que a gente tem mais? É só observar. O indígena gosta de festa, o brasileiro adora. Então a gente é muito ligado ainda ao indígena, ao macunaínco, né? A Mata Virgem. Nós somos muito ligados ao índio branco, né?
ao talismã que a gente gosta de jogar. Ele corre atrás do talismã, ele fica branco, Macunaíma é isso, essa mistura, e depois ele não morre, ele vai exatamente morar no infinito na constelação Ursa Maior. Então, vou-me embora, eu aqui volto mais não, vou morar no infinito e virar constelação. Ele vai morar lá e não morre, Macunaíma, são os brasileiros não têm caráter. É uma mistura, uma salada de tudo. E isso vai influenciar muito a segunda geração do modernismo, que vai concretizar o pensamento, os nordestinos aí, principalmente, né? A segunda geração é a geração dos gênios. Aí. Então, e a maioria nordestina aí nasce ao mesmo tempo. Nós temos o maior de todos aí, que é mineiro. Nós temos aí José Lins do Rego, na segunda geração, trazendo a proposta, concretizando o que os modernistas queriam, mudar versus brancos, mostrar a realidade, quase assim no início da guerra, até chegarmos à terceira geração modernista. Então vai influenciar agora a próxima geração. A terceira geração já é o fim da Segunda Guerra Mundial, ela vai se tornar mais intimista. Ela agora vai trazer o que se contestou, o academicismo, algo mais, né? Epifanias, descobertas, mais íntimo, porque aí estávamos numa Guerra Fria, né? Então a terceira geração ela traz isso. Após a Guerra Fria, ele trouxe tudo isso. E as mudanças aí, o concretismo que veio, exatamente essa mudança que começa, olha, o visual, o espaço, fora aí novamente os verbos, né? Só mostrar o espaço, o visual. Não vão trabalhar com a contestação, aí é só o visual. Aí nós passamos aí, né, para a próxima, né, as mudanças vieram, continuaram influenciando a Semana de Arte Moderna, o tropicalismo de Caetano Veloso, a tropicália, aquela enumeração caótica, caminhando contra o vento, silêncio sem documento, misturando Brigitte Bardot com Manteiga, com tudo como se fosse um clipe. Tudo aquilo que eles fazem misturado, e trazendo pela primeira vez a guitarra, o rock, para o Brasil numa visão antropofágica, tá? E aí nós vamos chegamos aí à poesia, à literatura contemporânea, tudo o que se vive hoje, né? Quem fez parte, Ariano Suassuna, essa mudança que sofre influência, mas que se trabalha com uma invenção nova, o Paulo Leminski, nós tivemos aí o Manuel de Barros, né? Então são contemporâneos da poesia marginal também, o Leminski, vem aquela poesia que, após a censura, eles tiveram que entregar papelzinho por papelzinho, mas mais curto, né? Então são nomes muito fortes aí, né? O Ferreira Goulart traz aí uma mudança, principalmente com o seu poema Sujo, e trazendo inclusive algo que é muito ligado ao social, à contestação, trabalhar com o social, denunciando até hoje as tipologias ideológicas que nós vivenciamos na marginalidade, no seu engajamento político, na sua forma curta e precisa. Tudo isso veio da influência. E a gente conclui exatamente assim. O que é que mudou? Né? E a gente vai terminar com Belchior dizendo o seguinte: minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Esquenta Enem. Oferecimento Uninasal e Enem. Aprendizado para você ir além. Faça a escolha certa. Faça Anglo.